Bom dia, sejam bem-vindos. Thanks God Every Day, nessa terça-feira, falando sobre detox. Hoje vamos falar sobre detox do corpo, vamos cuidar desse nosso corpo da melhor forma, né? Vamos aqui nos inspirar na história de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhia e havia trazido cativa, como escrava, da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E um que ouviu, entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada. Bom dia, Lília, seja bem-vinda, amiga. Disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai lá, vai, e eu enviarei uma carta ao rei da Síria. E aí então ele foi atrás então do homem de Deus, para curar. Então Naamã era um homem poderoso, era um homem bem sucedido, era um homem rico, estava tudo certo na vida de Naamã. Porém, ele era leproso, faltava aí para ele então a saúde física, E essa semana estamos falando de detox nos 3 corpos, As pessoas estranham um pouquinho quando a gente fala corpo almático, não é tão comum, Bom dia quem está chegando aí, mas é porque nós somos um ser triuno, nós temos corpo, alma e espírito. Hoje vamos falar de detox no corpo, mas também nós vamos falar, como falamos um pouco ontem, vamos falar mais amanhã, do corpo almático. E o corpo almático é onde estão as nossas emoções, que alguns chamam de mente, alguns chamam de, enfim, é o corpo almático. E no final também nós temos o corpo espiritual, nós temos os 3 corpos. Sejam todos bem-vindos, bom dia, bom dia. E vamos falar hoje então dessa questão muito importante que é a limpeza do nosso corpo, Ou seja, um detox necessário para o nosso corpo. Foi bem isso que aconteceu com Naamã. Ele estava bem nas outras áreas, mas no corpo ele era leproso, ele tinha lepra, então ele não estava bem, ele estava sem saúde. Então essa é uma questão que aconteceu com Naamã, e aí tem todo um processo que acontece para ele se lavar. Aconteceu um detox na vida do Naamã e ele ficou livre da lepra através ali do profeta. E nós também temos, em certa medida, questões para serem resolvidas no nosso corpo, E hoje vai ser o enfoque. Eu tenho comparado os nossos 3 corpos como o carro, o motorista e a estrada, para ficar mais claro esses 3 corpos que nós temos, O nosso corpo físico é o veículo, é um veículo que nos leva pela vida. Nós temos um motorista. O motorista é a nossa alma. Quando eu falo, cita a palavra que fala, nossa alma tem desejos, tem sonhos, do que nós nunca vimos. É porque a alma, ela tem conexão direta também com Deus, Não é só o espírito. E nós temos o espírito, que é a estrada. Então nós temos a estrada, que é o espírito na vida. Nós temos o carro de corrida, ou o carro que nos leva onde nós queremos, que é o nosso corpo. E nós temos a direção desse carro, que está na nossa alma. E o que eu tenho falado aqui, e que hoje é o enfoque da nossa conversa, é que muitas vezes quem está no controle dessa viagem é o corpo. Muitas vezes, a maioria das pessoas, na verdade, estão com a direção na mão errada, ou seja, está na mão do carro. E um carro, quando ele mesmo tem controle, ele mesmo está no controle, na verdade ele é chamado de carro desgovernado. O carro não tem como ter controle, Então ele é um carro desgovernado, e nós estamos muitas vezes assim. Nosso corpo é que manda, o nosso corpo é que toma as decisões, e aí nós não vamos chegar onde nós precisamos chegar se nós tivermos então esse carro no controle, E nós somos chamados, eu e você, nesse tempo, para sermos reinantes, para reinar.
Essa foi a mensagem que Jesus veio trazer. Ele fala o tempo todo do evangelho do reino. Ele fala sobre reino e sobre reinar. E como que eu e você podemos acessar o reino? Como que eu e você podemos reinar nessa terra se o nosso corpo estiver fraco ou estiver doente? Me fala como é que pode acontecer isso. Não pode acontecer, essa é a verdade, né? Não dá para acontecer, não dá pra gente reinar em vida se o nosso corpo estiver fraco ou estiver doente. Bom dia, Raiz, seja bem-vindo, meu amigo. Então, o nosso corpo, ele tem que estar debaixo do controle da nossa alma ou do nosso espírito. Então, quem governa é a alma. Quem governa é o nosso coração, podemos dizer assim, né? Mas se o nosso corpo estiver no controle, nós vamos ter muitos problemas aí na vida, e é o que tem mais visto, né? Interessante, eu acompanhei uma pessoa que há pouco tempo passou, o sonho dele era estar na polícia, no exército, alguma coisa nessa área aí. O sonho dele é estar nessa vibe aí de policial e tal, né, policial federal, enfim, fazendo concurso para isso, né? Bom dia, Lielza, seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia. E é interessante que assim, ele estava estudando para passar no concurso para ser militar. Mas onde que mais pega a questão do concurso? Quem já foi concurseiro aí sabe disso. Onde mais pega para passar no concurso é o TAF, é o teste de aptidão física. Então uma pessoa, quando ela quer ser polícia, ela não só estuda para ser polícia, ela prepara o seu corpo para ser polícia. E muitos perdem, não é porque não aprenderam ali o que tem que vai cair na prova, né? Muitos perdem porque o seu corpo não está preparado para a batalha. Isso acontece para quem está concursando, né? Mas acontece muito na nossa vida. Muitas vezes nós perdemos as batalhas porque o nosso corpo ele não está preparado devidamente para aquela batalha. Então nosso corpo ele pode estar fraco e doente e por isso perdemos então as batalhas. Então, por isso nós estamos falando hoje sobre detox no corpo, porque sem preparar o corpo, sem ter esse carro de corrida, se esse carro está bem preparado, o que vai acontecer é que nós podemos ser chamados, que nós somos chamados por Deus para determinada missão, tarefa, propósito de vida, e a gente não conseguir resolver essa questão porque o nosso corpo, o nosso carro, ele não aguenta a viagem. Então, o que mais comum hoje são as chamadas doenças de estilo de vida. O que são doenças de estilo de vida? É quando o carro está no controle, ou seja, o carro ele está desgovernado. Quando nós adquirimos uma diabetes como estilo de vida, uma pressão alta como estilo de vida, dores no corpo e por aí vai, tantas doenças, né? A tal da esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. São tantas doenças hoje que estão assim, muito comuns por conta do estilo de vida e são chamadas doenças de estilo de vida. E quando nós encostamos nisso aí, quando nós vamos no médico, os nossos índices estão ali elevados, né? Colesterol não tá legal, glicose não tá legal, ou então nós já estamos ali já com uma gordura no fígado, né? Com a esteatose hepática. O que nós temos que acender a nossa luzinha interna é que nós estamos deixando o corpo ir no controle de todas as coisas. E o corpo ele está autorizado para desfrutar, mas ele não está autorizado para governar. Se o corpo está no governo, nós estamos então desgovernados, né? Então o corpo ele não tem autonomia, não pode governar. E muitas vezes nós estamos. Só que existe uma mentira que é colocada muito estrategicamente para todos nós. Essa mentira, ela virou tão verdade, dizem que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, né? Esse é um exemplo de uma mentira que virou verdade. Então, muitas pessoas que estão, por exemplo, acima do peso, porque quando eu estou acima do peso, é um dos sinais também. Eu posso estar com índices elevados, colesterol, glicose, essas coisas, pressão alta, eu posso estar ali com peso, tudo isso aí são sinais de que o carro está no controle, que eu estou colocando o governo na mão errada. Então o excesso de peso, ele é um sinal de que o corpo está escolhendo o que está comendo. É o corpo, são as vontades, né? Então o corpo está no controle, eu já tenho que acender uma luz muito rápido. Então o excesso de peso é um dos sinais. Mas uma coisa muito comum nos tempos de hoje é a gente ouvir assim,
Porque nós temos aí hoje o estereótipo da beleza, a ditadura da magreza. Vocês já ouviram isso? Não, eu não sou obrigada a ser magra, eu não sou obrigada a responder a essa ditadura da beleza que diz que eu sou magra. Deixa eu contar um negócio para vocês e talvez você nunca pensou sobre isso. Alguém estrategicamente plantou essa ideia chamada ditadura da beleza. E alguém muito forte, a indústria alimentícia. A indústria alimentícia, ela tem interesse que o seu corpo esteja no governo. Ela tem interesses monetários, que o seu corpo esteja no governo. Você fala, André, eu não estou concordando muito. Tá, então vamos lá. Imagina hoje à noite, você está em casa, e aí você tem vontade você tem que ir jantar. Tá na hora de comer alguma coisa antes de dormir. E você pode escolher uma entre duas coisas. Você pode ali rapidamente na cozinha quebrar 2 ovos, fazer um omelete, de repente comer uma fruta junto. Você pode fazer alguma coisa assim, mais natural. Então você faz um omelete rapidinho, então você cozinha 2 ovos e come ali uma laranja, 2 laranjas e você resolveu, você jantou. Fez sua última refeição. Ou você pode ligar e pedir uma comida. Você tem essas 2 alternativas. E o que a maioria das pessoas fazem? Será que elas estão pensando sobre isso? Aí fala, mas eu vou jantar uma laranja? Tá, e por que então que você não faz a pergunta, mas eu vou jantar um sanduíche? Por que é tão estranho? Por que é estranho comer uma fruta e dormir? E é tão natural ligar para um food da vida, né? Porque as empresas que mais crescem hoje são as dos foods, né? As entregas, né? Em casa de comida que normalmente não tem nada de natural. Então é tão estranho alguém pensar assim, mas eu vou chupar 2 laranjas e vou dormir, eu vou comer um ovo para dormir, eu vou fazer um omelete para dormir. É tão estranho isso, né? E as pessoas falam, se eu faço isso, as pessoas falam, nossa, mas você tem uns hábitos muito estranhos, né? De omelete de noite, né? Fruta de noite, né? Uns hábitos muito estranhos. Mas não é estranho eu ligar e pedir um sanduíche para entregar em casa. Não é estranho eu pedir uma pizza qualquer dia e chegar em casa com refrigerante. Não é estranho eu sentar com os filhos pequenos, não é meu caso mais, né? Talvez seja o seu, com os filhos pequenos e dividir uma pizza no meio da noite, entregue por uma empresa aí de foods, alguma coisa. Isso não é estranho. Mas então por que é estranho? Mas a ditadura da magreza. Tá, eu sou obrigada a ser magra? Não, sou gorda, mas sou feliz. Eu não sou obrigada a ser magra, né? Existe uma ditadura me obrigando a ser magro. Presta atenção. De onde que você está tirando essas informações? Presta atenção de quem foi que fez essa ideia parecer tão natural. E todo mundo acha que está tendo opinião. Na verdade, nós não estamos pensando, nós estamos repetindo um pensamento que alguém quis que eu pensasse. Isso chama-se manipulação. Isso chama-se escravidão. Escravidão. Eu preciso comer uma pizza, eu preciso um sanduíche, eu preciso pedir uma comida. Eu peço comida com frequência. E hoje eu como um sanduíche, amanhã eu como uma pizza. Eu preciso de um refrigerante. Eu estou sentindo falta de doce. Onde é que está a liberdade disso? Na verdade, as pessoas estão escravas. É como se estivesse todo mundo com as mãos e os pés em cativeiro, né? Amarrado. Cativo, na verdade, é como se fosse uma algema. E tá todo mundo preso. E pensando que pensa. Pensando que é livre para comer alguma coisa. E isso é tão arraigado dentro da nossa sociedade que nós precisamos quebrar isso para começar a pensar direito. Eu tenho uma aluna do nosso método, né, de emagrecimento, que ela contou uma história que mostra bem a realidade de hoje. Ela entrou pro método e começou a aumentar a consciência e começou a reeducação alimentar dela. Automaticamente a gente pensa em quem? Na família, né? Então ela mudou o lanche da escola da filha, e aí a filha começou a levar frutinha, essas coisas, né? Coisas saudáveis. E aí a professora veio falar com ela que a criança estava comendo escondida no banheiro. Ela entrava no sanitário com a fruta e comia. O que significa isso? Significa que é vergonhoso comer uma fruta no lanche, mas é bonito mostrar um skinny, mostrar um iogurte industrializado ou qualquer coisa parecida. Então até a criança já entendeu a regra da sociedade, até a criança já entrou no padrão de escravidão.
e que agora vai ter que ser retirada, porque a mãe está tirando ela aos poucos, mas aí a criança já nasce escrava, porque nasceu dentro de um ambiente de escravidão, que é aquele ambiente que diz que comer coisa industrializada é chique, mostra que eu tenho dinheiro, mostra que eu tenho um poder aquisitivo, mostra que eu estou na vibe de todo mundo, mostra que eu sou uma pessoa normal. Se eu como um sanduíche de marca, por exemplo, se eu vou num Mac da vida, se eu vou num shopping e ali eu estou num lugar caro, e aí eu posto o meu sanduíche com muito orgulho, porque eu estou mostrando que eu estou na vibe de todo mundo, eu tenho dinheiro para pagar tudo para ali, para estar naquele lugar tão bacana. Então tem um orgulho muito grande de mostrar a comida que eu tô comendo. Mas se eu como uma banana, se eu chupo uma laranja, ao invés de comer o sanduíche, é vergonhoso. É vergonhoso para criança de 5 anos, é vergonhoso para qualquer um de nós que está nessa vibração aí dessa escravidão. Então nós temos que pensar, não é se eu como isso ou se eu como aquilo. O que eu tenho que pensar é se eu sou livre. Se eu sou livre para fazer aquilo que é melhor para mim, ou se eu já estou totalmente condicionada e fazendo o que a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, porque elas trabalham juntas, o que elas querem que eu faça. E aí eu não sou livre mais. Eu não sou livre mais. Eu estou fazendo e me dizendo livre, e ainda com um discurso de que existe uma indústria da magreza. Presta atenção nisso. Deus olha para uma pessoa que está com obesidade ou com sobrepeso, e Deus olha para uma pessoa que está no peso ideal, chamada de magra. Se Deus olha para uma pessoa com excesso de peso e para uma pessoa dentro do peso ideal, o que Deus entende que é parecido com a obra dele? O que Deus entende que era a vontade dele para mim e para você? Peso ideal, também chamado de magro, ou peso sobrepeso ou obesidade? Qual é a resposta? Qual que é o resultado final? Porque esse é um resultado final. Se eu estou no meu peso ideal ou se eu estou no meu sobrepeso, isso aí é uma resposta da minha vida antes. E aí Deus olha para esse resultado final e ele olha e reconhece que um desses dois tá de acordo com o que ele projetou. Não está muito longe, né, gente? Não está muito longe de entender que existe um peso ideal, que existe um protótipo criado por Deus, e existe um peso porque existe uma altura, existe um esqueleto que sustenta, existe os músculos ali por trás, existe tudo ali dentro da obra de Deus, e existe o resultado da obra da indústria alimentícia, que diz que você é livre para comer o que eles querem que você coma. Prestou atenção na frase? Você é livre para comer o que eles querem que você coma. Você é livre para pedir a comida à noite em casa. Você é livre para comer pizza, sanduíche, refrigerante todos os dias. Você é livre para ir no restaurante e escolher a pior comida que o seu dinheiro pode pagar. Você é livre para fazer o que a indústria alimentícia quer que você faça. Então aí surge tem que surgir dentro de nós uma indignação. Tem que surgir uma indignação. Se não surgir essa indignação, o nível de inconsciência está tão baixo, o nível de escravidão está tão alto que eu não consigo nem me indignar mais. Eu só penso que eu vou ficar sem aquilo que eu gosto. Eu penso que eu vou ficar sem aquela comida que eu gosto. Eu penso que eu vou sofrer porque eu tenho que entrar numa dieta. Quem diz que eu tenho que entrar numa dieta já está mostrando, a boca já falou o seu nível de escravidão. E aí então é preciso um detox. Aí é preciso um detox, né? Interessante que Naamã, um homem tão poderoso, um homem tão bem sucedido, ele perdeu no corpo. Ele estava com lepra, ele perdeu no corpo. Muita gente faz isso hoje. Tem um casamento top, tem filhos legais, tem dinheiro, tem um sucesso profissional, tá tudo certo, mas perdeu por corpo. Perdeu a batalha do corpo ou está perdendo a batalha do corpo. Naamã estava assim, perdendo a batalha do corpo, estava com lepra. E quando ele sabe que existe uma solução, ele vai então atrás da solução. Muitas pessoas procuram, né? Por nossa ajuda, querendo ajuda para emagrecer. E nós temos sim, nós temos a solução. Eliseu também tinha a solução e mostrou. Só que Eliseu mostrou uma solução tão simples que chocou Naamã. Eliseu não foi nem na porta receber ele e falou com Naamã assim, vai no rio ali pertinho e dá 7 mergulhos, está tudo certo. E aí Naamã não quis fazer, Naamã falou assim, não é de forma alguma que eu vou fazer um negócio desse. Eu vim aqui acreditando
que seria, ele sairia, conversaria comigo e faria uma oração perfeita e faria um negócio bonito e eu sairia daqui curada. Eu vim buscando isso e agora ele manda dar 7 mergulhos nesse riozinho aqui. Os rios que eu tenho lá é muito melhor. Naamã respondeu isso, está na história, está na Bíblia, né? E assim também a gente. Nós ficamos esperando uma coisa muito grande para resolver o nosso problema. E na verdade, o nosso problema em relação ao nosso corpo, a nossa saúde, a nossa disposição, ou que pode chamar de magreza, pode chamar de peso ideal, pode chamar o que você quiser, está na simplicidade. Reeducação alimentar é começar a pensar e escolher o que é correto. Reeducação alimentar não tem nada de complicado, na verdade tem de simples, assim como ir no rio e mergulhar 7 vezes para Naamã, também a reeducação alimentar é começar você ter governo sobre a sua vida. Você tem governo daquilo que você escolhe para comer, você está no governo. Quando você come o que dizem que você tem que comer, quando você bebe o que dizem que você tem que beber, você não está no governo, você está escravo de uma situação, você está escravo de uma indústria. Você não pensa mais no que é certo. Mas quando você traz isso para você, isso nós podemos chamar de reeducação alimentar. Mas na verdade isso é governo sobre a sua vida. Governo sobre a sua vida. E aí, para fechar, né? A gente logo sofre e fala, mas nunca mais eu vou comer nada errado, nunca mais eu vou comer uma gordice, nunca mais eu posso fazer assim, desde que esteja dentro de 20%. 80% da nossa vida tem que ser voltado para a saúde, tem que ser voltado para aquilo que é correto. 20% eu posso me dar o luxo de fazer o que seria, entre aspas, errado, ou aquelas coisas que não me ajudam, mas é 20%. O que nós estamos fazendo? Muitas pessoas têm 100% de errado, outras têm 80% de errado, e 20% toma um suco detox e acha que vai resolver, toma água com berinjela e acha que vai resolver. Coitada da berinjela, né? Injustamente condenada. Então tem 20% aí de soluções mágicas e 80% ferrando o corpo. E depois acha que o mundo é injusto, que uns são magros e outros não. Não, o mundo não é injusto. O mundo é só resultado. No final é só o resultado das nossas escolhas. E é isso que eu tenho para nós hoje. Pensar sobre isso. Quem está no governo? Qual a ditadura? Debaixo de qual ditadura que você está? Né? E aí nós podemos pensar e podemos tomar decisões. Nós podemos ter outro corpo, nós podemos ser saudáveis, nós podemos ter outra estrutura de pensamento, nós podemos ser livres. Eu termino falando o que Paulo falou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã falando de detox ainda, se Deus quiser.